O marido e a amante organizaram o casamento no estrangeiro. A família do marido, 12 pessoas, foi toda para o estrangeiro para participar. No dia do regresso, quando o marido João Miguel esperava uma reação calorosa, a polícia de fronteiras informou-o friamente: os vossos registros de cidadão foram assinalados. Toda a família será deportada. E a família do marido ficou paralisada no local. Eu estava a cerca de 20 m de distância, atrás de um vidro na zona de controlo de chegadas do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Os meus ouvidos zumbiam com o barulho dos anúncios de voos e o ranger das rodas das malas no chão. Mesmo assim, as palavras do agente da autoridade atravessaram os meus tímpanos como uma faca. Senhor João Miguel, foi emitido um alerta em seu nome. A sua entrada no país está restringida. Pedimos que nos acompanhe para esclarecimentos. No Najum, vi o João Miguel parar de repente, o rosto pálido, como se lhe tivesse drenado todo o sangue. Atrás dele, a dona Teresa, a minha sogra, empurrava um carrinho de bagagem cheio de sacos de marcas de luxo. A espessa camada de maquilhagem no seu rosto parecia rachar. Abriu a boca, os lábios vermelhos a tremer, e depois virou-se e gritou com a voz esganiçada: "O que é que estão a dizer? O meu filho é vice-diretor de uma grande empresa, um homem de negócios respeitável. Como podem restringir-lhe a entrada?" Um grupo de mais de 10 familiares aglomerou-se atrás deles, e o som de gritos, insultos e choros explodiu como um enxame de abelhas. Eu não me aproximei. Fiquei parada, as unhas a cravarem-se na palma da minha mão, a observar o homem que um dia prometeu segurar a minha mão para o resto da vida, agora em pânico, à procura de uma saída. E eu de repente senti um vazio no peito, uma leveza estranha. Há 3 meses nunca poderia ter imaginado que testemunharia tal cena. Naquele dia era uma manhã de domingo com um solve como seda. Eu estava sentada na varanda do nosso apartamento no Parque das Nações. O computador portátil estava aberto com um projeto de design, a chávena de café a arrefecer ao lado. O telemóvel do João Miguel, pousado na mesa de centro, vibrou e o ecrã acendeu-se, mostrando uma notificação do WhatsApp que apareceu demasiado depressa para ser escondida. "Querido, a noite passada foi incrível. Esta manhã ainda estou dorida. Fiquei gelada, como se alguém me tivesse despejado água fria pela nuca abaixo." O remetente era Inês, marketing, e a foto de perfil era de uma rapariga com um rosto de traços finos e lábios carnudos. Parecia pelo menos 8 ou 9 anos mais nova do que eu. Rapidamente virei o telemóvel ao contrário, como se um segundo a mais fosse suficiente para o meu mundo explodir. O João Miguel saiu da casa de banho com uma toalha à volta da cintura. O cheiro do gel de banho que eu lhe comprei pairava no ar, um aroma que antes me dava uma sensação de segurança de que ele era meu. Ele secou o cabelo, viu o telemóvel e pegou nele com naturalidade. Tentei manter a voz calma. "A empresa tem estado muito ocupada ultimamente, não é?" O João Miguel olhou para o ecrã por um segundo, franziu ligeiramente o sobrolho e depois relaxou. "Sim, na próxima semana temos um evento de team building. Provavelmente não venho a casa no fim de semana." "Não venho a casa no fim de semana." Olhei para fora, para as copas das árvores de jacarandá, que começavam a florescer em tons de roxo. "Onde é o team building? No Algarve? Ainda não está decidido?" Ele respondeu com indiferença, os dedos a teclar apressadamente. "Vou vestir-me. Encontrei-me com o Nuno para jogar golfe." Ele entrou no quarto de vestir. Eu fiquei sentada, o coração a bater descompassado. Lembrei-me de que na semana anterior, ao lavar um dos seus blazers, encontrei uma caixa de fósforos de um hotel de 5 estrelas em Vila Moura. Na altura, ele disse que a tinha apanhado num encontro com clientes e eu acreditei. Acreditei como alguém que voluntariamente se deixa vendar. Peguei no telemóvel, abri o WhatsApp e procurei pelo nome Inês Marketing. Não sou pessoa de espreitar as redes sociais dos outros, mas naquele dia senti-me compelida por uma força desconhecida.
Cliquei no perfil dela e rolei por algumas publicações. Vi uma selfie tirada numa praia, com uma falésia inclinada ao fundo, areia branca e uma placa de madeira característica de um resort famoso. A legenda que ela escreveu era: "Fim de semana de escapadela com meu amor." Ouvi o tilintar dos cabides no quarto de vestir, o som das portas do roupeiro a abrir e a fechar. E na minha cabeça ecoou uma pergunta muito clara. Se era uma viagem da empresa, por que é que o meu amor coincidia exatamente com a viagem de negócios do meu marido? Levantei-me, fui até a porta do quarto de vestir, sem gritar, sem chorar, apenas disse em voz alta o suficiente para ele ouvir: "João Miguel", ele respondeu, a voz um pouco irritada. "No fim de semana passado, disseste que ias encontrar-te com parceiros de negócios. Por que é que a Inês publicou uma foto exatamente no resort do Algarve, de que costumas falar?" Fez-se um breve silêncio, como se alguém tivesse desligado a ficha da corrente. O João Miguel saiu, a camisa ainda por abotoar completamente, o rosto um pouco constrangido. O departamento dela também foi. A empresa organizou tudo em conjunto. "Por que é que perguntas?" Eu sorri levemente. "Então deve haver um anúncio oficial. Deixa-me perguntar à contabilidade se houve alguma despesa para essa viagem." O rosto do João Miguel mudou de cor. Ele olhou para mim como se eu fosse uma estranha que acabara de entrar em sua casa. "Não tens mais nada que fazer?" Não respondi, a voz ainda firme. "Apenas não gosto de ser tratada como parva." O telemóvel vibrou novamente. O João Miguel olhou rapidamente, pegou no casaco. "Tenho uma urgência na empresa. Não esperes por mim para jantar." A porta bateu com força. O som do elevador a descer prolongou-se como uma melodia triste. Fiquei parada na sala a olhar para a casa onde vivi durante 3 anos. E de repente tudo me pareceu estranho e frio, como se este não fosse o lugar que eu acreditava ser o meu lar. Naquela noite, às 8 horas, a campainha tocou. Pensei que o João Miguel se tinha esquecido das chaves. Abri a porta, mas quem entrou foi a dona Teresa, a minha sogra. Usava um vestido justo, o cabelo penteado de forma elaborada, os saltos altos a bater no chão como uma sentença. "Mãe, por que é que veio a esta hora?" Tentei manter a compostura. Ela empurrou-me para o lado, entrou diretamente em casa, olhou em volta da sala e torceu os lábios. "Vim ver o que a minha nora tão competente fez para que o marido não tenha paz, nem ao fim de semana." Fechei a porta, a respiração presa. "Ele está ocupado com o trabalho, mãe." Ela riu-se com desdém, passou o dedo na mesa de centro e mostrou-o como se estivesse coberto de pó. "Ocupado ou não, tem uma refeição decente em casa e tem de ir comer fora. Um homem, quando chega à casa do trabalho, precisa de uma mulher ajuizada. Olha para ti, para o estado desta casa. Cerrai os punhos." Há anos que ouvia aquela voz, aquelas palavras. Ela não queria saber se eu tinha acabado de concluir um projeto, se tinha prazos para cumprir, se cuidava dos meus pais e dos dela. Ela só precisava que eu cumprisse o meu papel. Ela sentou-se, abriu a sua mala de marca, tirou uma pequena caixa de veludo e empurrou-a na minha direção. "Isto a mãe preparou para o meu neto", deixou a frase em suspenso, os olhos fixos na minha barriga, como se olhasse para um crime. Engoli em seco. Em 5 anos de casamento, a questão dos filhos era a corda que me apertava o pescoço. Eu ia a consultas, os resultados eram claros. O problema era do João Miguel, mas em casa toda a culpa recaía sobre mim. Eu era a que não sabia dar à luz, a que não cumpria o seu dever. O João Miguel ficava em silêncio. O silêncio dele era a segunda facada. Virei-me, fingindo calma. "Vou buscar um copo de água para a mãe." "Não é preciso", interrompeu ela. "Vim buscar o passaporte do João Miguel." Virei-me bruscamente. "O passaporte? Por que é que ele não veio buscá-lo?" "Está ocupado", respondeu ela secamente. "A empresa vai enviá-lo numa viagem de prospecção ao estrangeiro. És a mulher dele e não o ajudas." Ela levantou-se, foi direta ao nosso quarto e começou a remexer em tudo, como se a casa fosse dela. Seguia o coração a bater com força.
O João Miguel tinha me dito que só ele sabia o código do cofre no escritório, mas a dona Teresa digitou uma sequência de números com grande destreza. O cofre abriu-se. Ela tirou o passaporte e guardou-o na mala. Ouvi a minha própria voz. Rouca. É o código da data de nascimento dele. Se eu não souber isto, quem saberá? Ela virou-se, os olhos frios e cortantes. Preocupa-te em ser uma boa esposa. Não percas tempo a espiar telemóveis e os amigos e colegas dele. Ela saiu de casa, o cheiro forte do seu perfume a pairar no ar. Fiquei parada no corredor e, de repente, um pensamento percorreu-me a espinha. Se ela conseguia abrir o cofre e tirar o passaporte com tanta naturalidade, quem era eu, afinal, neste casamento? Naquela noite, o João Miguel não voltou. Às 3 da manhã, mandou uma mensagem. Tive de ir numa viagem de trabalho inesperada. Volto na próxima semana. Olhei para o ecrã até se apagar. No escuro, senti as minhas bochechas molhadas e frias. Tinha começado a chorar sem me dar conta, mas o que mais me assustava não eram as lágrimas, era a lucidez que crescia na minha mente como um fogo lento. Sentei-me, abri o computador e comecei a rever coisas que antes pareciam insignificantes. Extratos da nossa conta conjunta, histórico de despesas, faturas invulgares. Lembrei-me da caixa de fósforos do hotel. Lembrei-me do olhar do João Miguel quando mencionei o nome da Inês. Lembrei-me da forma como a dona Teresa pegou no passaporte, tão rápido como se tivesse ensaiado. No silêncio do quarto, onde se ouvia o zumbido do frigorífico, compreendi subitamente uma coisa. Isto não era apenas uma traição, era um plano. E se eu continuasse a ser a mulher ajuizada, seria eu a ser empurrada para fora da minha própria vida. De mãos a abanar, de boca calada e com a reputação de não saber segurar o marido, olhei para os extratos no ecrã e depois para a janela, onde o céu começava a clarear. Disse a mim mesma lentamente, cada palavra como se a estivesse a pregar no chão: eu não vou ficar mais em silêncio. E foi nesse momento que decidi que tinha de descobrir a verdade, custasse o que custasse. Não dormi o resto da noite. Quando a cidade ainda estava envolta no nevoeiro fino da madrugada, eu já estava sentada à secretária, a abrir todas as pastas antigas, a tirar cada extrato bancário, cada fatura de despesa, a que nunca antes tinha prestado atenção. Sempre pensei que marido e mulher não precisavam de ser rigorosos com o dinheiro. Agora, essa mesma confiança arrepiava-me na conta conjunta do casal. Todos os meses, eu transferia quase 4.000 euros dos lucros do meu estúdio de design. Lembro-me claramente de cada transferência. No entanto, nos últimos 6 meses, havia levantamentos irregulares. Ora de 1.000 euros, ora de 2.000, 3.000, com notas vagas como despesas de representação, custos de viagem de trabalho. Verifiquei as datas desses levantamentos. Em todas elas, o João Miguel tinha me dito que estava a fazer horas extras, a ter reuniões internas ou a encontrar-se com parceiros. Fechei os olhos, respirei fundo. Todas as peças do puzzle estavam a encaixar-se, e o assustador era que encaixavam demasiado bem. Às 7 da manhã, vesti-me e maquilhei-me levemente, como num dia normal. Não chorei, não liguei ao João Miguel, nem lhe mandei mensagens a interrogá-lo. Precisava da minha mente clara. A primeira pessoa em quem pensei foi a Marta, a minha melhor amiga desde a faculdade, agora advogada num escritório privado perto do Chiado. Liguei-lhe. Ao terceiro toque, ela atendeu. A voz ainda sonolenta. O que foi para me ligares tão cedo, Marta? Preciso de te ver. É urgente. A minha voz devia estar tão tensa que até eu me surpreendi. O que se passa? Uma coisa grave. Encontramos-nos num pequeno café perto do escritório da Marta. Quando acabei de contar tudo, a Marta ficou em silêncio por um longo tempo. Não me interrompeu. Não pareceu chocada, apenas folheou cada extrato que lhe entreguei, os olhos a ficarem cada vez mais frios. Sofia, isto não é simplesmente uma traição. Eu ri amargamente. Também estou a começar a perceber isso.
A Marta bateu levemente com a ponta da caneta na mesa. Usar a conta conjunta para transferir dinheiro para uma terceira pessoa. Se conseguirmos provar que isso é um ato de apropriação indevida de bens comuns, mas precisas de provas mais concretas, fotos, histórico de transações, faturas de hotel, contrato de arrendamento. Contrato de arrendamento? A Marta ergueu os olhos. Achas que ele tem encontros casuais com ela? Com esta frequência, aposto que ele a sustenta. As palavras "ele a sustenta" caíram sobre a mesa do café como um murro. Apertei as mãos com força. O que devo fazer? A Marta olhou-me nos olhos. Reúne provas e, em hipótese alguma, deixes que ele suspeite. Enquanto não tiveres provas suficientes, não vale a pena agitar as águas. Ao sair do café, fiquei muito tempo sentada no carro. A cidade começava a ficar movimentada. O som das buzinas era ensurdecedor, mas a minha mente estava estranhamente silenciosa. Lembrei-me do olhar da Dona Teresa ao pegar no passaporte, da sua destreza suspeita, da forma como o João Miguel usava a desculpa do trabalho como um mantra. Naquela tarde decidi fazer algo que nunca pensei fazer: contratar um detetive particular. A Marta recomendou-me um homem chamado Rui, com mais de 10 anos de experiência, cujo pequeno escritório se encontrava num prédio antigo em Arroios. Ele olhou-me de alto a baixo, o olhar aguçado, mas não indiscreto. A senhora quer investigar o seu marido sobre o quê? Tudo. Ele acenou com a cabeça, sem fazer mais perguntas. Quanto mais rápido, melhor. O custo não é problema. Ele anotou algumas coisas e disse sucintamente: nos primeiros 3 dias, vou seguir a rotina dele. Se houver uma casa alugada, vou descobrir. Assinei o contrato, paguei o adiantamento e saí do prédio com o coração aos pulos. Nunca pensei que teria de fazer isto, mas uma vez dado o primeiro passo, sabia que não podia voltar atrás. Naquela noite, o João Miguel chegou a casa muito tarde. Eu estava no sofá, a fingir que via a televisão. Ele olhou para mim um pouco surpreso. Ainda não foste dormir? Estás à minha espera? O João Miguel franziu o sobrolho a desapertar a gravata. Estou cansado. Claro. Levantei-me. Vou aquecer a sopa para ti. O João Miguel olhou para mim, o olhar a perscrutar-me. Talvez estivesse à procura de um sinal de lágrimas, de acusações ou de raiva. Mas eu não lhe dei nada disso. Comportei-me de forma tão normal que era quase perfeita. Durante o jantar, o João Miguel falou da empresa, dos planos futuros, da possibilidade de ter de ir para o estrangeiro por um longo período. Eu ouvi, acenei com a cabeça e ocasionalmente fiz uma pergunta que mostrava o interesse que no meu coração, cada palavra dele estava a ser rotulada. Mentira. Naquela noite, o João Miguel adormeceu rapidamente. Deitei-me ao seu lado, de olhos bem abertos, a ouvir a sua respiração regular, o homem que um dia fora o meu mundo inteiro. De repente achei piada. Ele dormia tão tranquilamente porque acreditava que eu ainda era a mesma esposa de sempre, dócil, ingênua, fácil de manipular. 2 dias depois, o meu telemóvel vibrou enquanto eu estava no escritório. Era o Rui. Dona Sofia, enviei-lhe algumas imagens. Veja, por favor. Fechei a porta do meu gabinete, abri o e-mail. As fotos que apareceram no ecrã fizeram o meu coração apertar. Era claramente o João Miguel, de braço dado com a Inês, a entrar no átrio de um condomínio de luxo no Parque das Nações. Ele inclinava-se para lhe dizer algo. A Inês ria-se, a mão dela pousada com naturalidade na cintura dele. Noutra foto, os dois puxavam uma mala para dentro do elevador. Caí na cadeira. O Rui enviou outra mensagem. Apartamento alugado ao mês, renda de cerca de 1.500 euros. O contrato está em nome da empresa dele, 1.500 euros. Fiz as contas. Era o que eu ganhava num projeto que durava um mês inteiro. À noite, encontrei-me com a Marta e mostrei-lhe as fotos. A Marta suspirou exatamente como eu suspeitava. Sofia, tens de te preparar psicologicamente. Isto é só o começo. O que mais pode haver?
A Marta olhou para mim, a voz mais lenta: dinheiro, patrimônio. E a família dele? A tua sogra não é flor que se cheire. Aquela frase fez-me lembrar o olhar da Dona Teresa. Senti um arrepio. Naquela noite, quando João Miguel estava no banho, abri o telemóvel dele às escondidas. As minhas mãos tremiam, mas a minha mente estava muito lúcida. A palavra passe ainda era a data de nascimento da Inês. Adivinhei e o ecrã desbloqueou-se. Mensagens, imagens, horários. Não li tudo, apenas fotografei as coisas importantes numa conversa. O João Miguel dizia a Inês: vou tratar de tudo, só precisas de esperar. A minha mãe apoia-nos. Pousei o telemóvel no mesmo sítio, o coração a bater como um tambor. Quando o João Miguel saiu, eu já estava deitada de costas para ele, a fingir que dormia. No escuro, mordi o lábio com força para não chorar. Não por dor, mas porque esta traição já não era um assunto privado entre duas pessoas. Era uma conspiração aprovada por toda a sua família. Olhei para o teto e na minha cabeça restava apenas um pensamento. Se eles já tinham preparado o caminho para me empurrarem para fora desta vida, então eu também tinha de preparar uma saída para mim. E essa saída não podia ser de mãos a abanar. Desde a noite em que vi aquelas mensagens, soube que não havia retorno. Mas o mais doloroso não era a traição do João Miguel, era a sensação de ser silenciosamente posta de lado por toda uma família, como se eu nunca tivesse existido neste casamento. Parei de chorar. As lágrimas, neste momento, eram um luxo inútil. Precisava de estar lúcida, e momento monótono há. Nos dias seguintes, vivi duas vidas paralelas. De dia continuava a ser a esposa normal, ia trabalhar, voltava para casa a horas, perguntava pelo João Miguel o suficiente. À noite, tornava-me uma colecionadora de provas de cada vestígio que nunca pensei ter de segurar nas mãos. O Rui continuava a enviar-me relatórios regulares. A rotina do João Miguel era quase fixa. De manhã, ia para a empresa. Ao fim da tarde, ia para o apartamento no Parque das Nações. Ficava lá até quase a meia-noite, ou dava a desculpa de dormir na empresa. A Inês aparecia na maioria desses horários. Havia fotos dos dois a irem juntos ao supermercado, a comprarem artigos para a casa, parecendo um verdadeiro casal. Olhei para aquelas fotos por muito tempo, não para sentir ciúmes, mas para me lembrar de uma coisa. Este homem já não me pertencia, pelo menos no coração. Uma noite, enquanto o João Miguel tomava banho, fingia arrumar o seu escritório. Antes, raramente entrava ali. O João Miguel dizia que era o seu espaço privado e eu respeitava-o. Agora, a pensar nisso, esse respeito era a desculpa perfeita para ele esconder tudo. Na gaveta da secretária, encontrei uma pasta fina, sem etiqueta, sem anotações. Abria. Dentro, havia cópias autenticadas de um registro comercial, um contrato de trabalho e alguns documentos relacionados com um pedido de visto de longa duração. O nome da pessoa que o acompanhava não era o meu, era o da Inês. As minhas mãos tremeram. Naquele momento, o meu telemóvel vibrou. Era uma mensagem da Marta. Estás bem? Estive a pensar. É possível que eles estejam a preparar-se para emigrar ou investir no estrangeiro? Respondi com uma única frase. Acabei de ver os documentos do visto dela. Do outro lado, houve um silêncio de alguns segundos e depois a Marta ligou-me diretamente. Sofia, ouve-me. A partir de agora, cada papel que encontrares, cada e-mail, cada mensagem, cada fatura pode ser a chave. Não deixes escapar nada. E eu perguntei. A voz rouca. Tu tens de te proteger primeiro. Naquela noite não dormi. Abri o computador, fiz cópias de segurança de todas as imagens, documentos e mensagens que tinha, guardando-as em 2 discos rígidos diferentes. Coloquei uma palavra passe, guardei um disco no meu estúdio e enviei o outro para a Marta guardar. Já não confiava na sorte. 2 dias depois, a minha sogra apareceu novamente. Desta vez não tocou a campainha, abriu a porta com a sua chave suplente. Eu estava na cozinha e assustei-me ao ouvir o som familiar dos saltos altos. Está sem caça? Sim. Ela sentou-se, pousou a mala na mesa, o olhar afiado.
Na próxima semana, a família tem um assunto importante. O João Miguel vai para o estrangeiro por algum tempo. Trata de arrumar as coisas. Virei-me e olhei-a nos olhos. Vai com a empresa ou a título particular, mãe? Ela hesitou por um segundo, mas rapidamente sorriu. Por que perguntas tanto? Uma mulher só precisa de cuidar da família. Cerrei os dentes. Só pergunto porque o meu passaporte também está no cofre. Se for uma viagem de família, talvez eu também precise de me preparar. O sorriso nos lábios dela desapareceu. Ela olhou para mim fixamente. Não precisas. Apenas duas palavras ditas com uma frieza de gelo. Compreendi. Nos planos deles eu não existia. Naquela noite, o João Miguel chegou muito tarde. Esperei por ele na sala. Assim que ele pousou a pasta, eu disse com uma voz calma: vais ficar muito tempo no estrangeiro? O João Miguel ficou surpreendido, mas rapidamente recuperou a compostura. É um projeto. Por que perguntas? A tua mãe disse-me. O João Miguel ficou em silêncio por alguns segundos. Sim, vou fazer uma prospecção de mercado. Fica em casa e cuida dos nossos pais. Vais com quem? O João Miguel franziu o sobrolho. Sofia, o que se passa contigo hoje? Olhei-o diretamente nos olhos. Só quero saber qual é o meu lugar nisto tudo. O João Miguel suspirou, a voz a tornar-se irritada. Estás a pensar demais. Não compliques as coisas. Não disse mais nada. Sabia que se dissesse mais uma palavra, tudo explodiria e eu não estava pronta para isso naquele momento. Depois daquele dia, comecei a ser mais proativa. Verifiquei todos os documentos de propriedade. O apartamento onde vivíamos estava em nome da minha sogra. O carro estava em nome da empresa. A maior conta poupança, segundo o João Miguel, tinha sido investida. Ri-me amargamente. Tinha assinado tantos papéis, sem ler com atenção, apenas por acreditar na palavra casamento. A Marta marcou um encontro com um advogado conhecido dela. Sentamos-nos num pequeno escritório discreto. O homem de meia-idade ouviu-me contar a história, olhou para as fotos e os extratos e depois disse lentamente: no seu caso, se conseguir provar o uso de bens comuns para uma terceira pessoa, terá vantagem no divórcio, mas precisa de ser paciente. Não os deixe liquidar tudo. Devo falar abertamente com o meu marido? O advogado abanou a cabeça. Ainda não. Enquanto não estiver pronta para sacar da espada, não deixe o adversário saber que tem uma. No caminho de volta, conduzi muito devagar. A cidade acendia as luzes. O fluxo de pessoas era intenso. De repente, senti-me pequena no meio de tudo. Mas nesse mesmo momento, um outro sentimento surgiu. Já não estava sozinha. Tinha a verdade, tinha as provas, tinha pessoas a apoiar-me. Naquela noite abri novamente as fotos que o Rui enviara. Já não senti a mesma dor da primeira vez. Em vez disso, senti uma frieza assustadora. Comecei a pensar no pior cenário, divórcio, de mãos a abanar, posta de lado, e perguntei a mim mesma se aceitaria isso. A resposta foi não. Se eles prepararam um caminho para si, eu também teria de traçar um para mim. Não ia gritar, não ia fazer cenas de ciúmes, não ia ser um espetáculo para os outros sentirem pena. Ia esperar. Esperar até que tudo estivesse maduro. Antes de dormir, quero dizer uma pequena coisa aos tios, tias, senhores e senhoras que estão a ouvir esta história. Por favor, se gostaram, cliquem em gosto e subscrevam o canal para me apoiarem. Desejo a todos que estão a ouvir muita saúde e paz. Essa foi também a mensagem que dei a mim mesma. Onde quer que esta história me levasse, eu teria de ser forte o suficiente para continuar. Optei por ficar em silêncio por mais algum tempo, não por fraqueza, mas porque precisava de ver mais claramente o verdadeiro rosto das pessoas que estavam à minha frente. Esse silêncio foi como um espelho. Quando deixei de reagir, eles começaram a revelar coisas que antes escondiam muito bem. O João Miguel começou a sair mais cedo e a chegar mais tarde. Houve uma vez em que não veio à casa durante 2 dias, enviando apenas uma mensagem vaga, oupado com o trabalho. Eu não perguntei. Anotei a data, guardei a mensagem, tirei uma captura de ecrã. Fiz tudo em silêncio, como uma sombra. O Rui continuou a seguir.
Enviou-me um novo conjunto de fotos numa tarde de sol abrasador. Desta vez não era o apartamento no Parque das Nações, mas sim uma agência imobiliária. O João Miguel e a Inês estavam sentados em frente a um homem de meia idade. Sobre a mesa havia plantas e contratos. O Rui enviou uma mensagem. Estão a ver terrenos em Setúbal. Provavelmente querem registrar em nome de outra pessoa. Li a mensagem com as mãos geladas. Setual, uma área nos arredores da cidade, com os preços dos terrenos a subir rapidamente, perfeito para ocultar patrimônio. De repente compreendi por que a minha sogra estava tão confiante. Isto já não era um assunto privado entre duas pessoas. Naquela noite, a minha sogra ligou. A sua voz era invulgarmente doce. Sofia, este fim de semana, vem jantar à casa da mãe. Sim, tenho um assunto para discutir. Desliguei o telefone com um mau pressentimento a crescer dentro de mim. O jantar decorreu na casa familiar em Telheiras. A mesa estava cheia de pratos, mas a atmosfera era pesada. A dona Teresa sentou-se na cabeceira da mesa, o João Miguel à sua direita e eu em frente. Ninguém disse nada nos primeiros 10 minutos. Finalmente a dona Teresa pousou os talheres e olhou para mim. Sofia, vou ser direta. Tu e o João Miguel estão casados há 5 anos. Sim, a esta casa não falta dinheiro, não faltam condições. Só falta um neto para continuar o nome da família. Baixei a cabeça, as unhas a cravarem-se na pele. Eu sei que o João Miguel também sente a pressão. Os homens precisam de filhos. Ela olhou para o João Miguel. Deves compreender o teu marido. Levantei a cabeça e olhei-a nos olhos. Se a mãe quer falar sobre filhos, acho que devemos ser claros. O João Miguel franziu o sobrolo. Sofia, não me virei para ele. Eu e o João Miguel fomos a consultas. A mãe sabe bem qual foi o resultado. A dona Teresa bateu com a mão na mesa com força. Chega, levantou-se, a voz fria e cortante. Seja como for, és a nora. Não dificultes a vida ao teu marido. De repente, desatei a rir. O meu riso fez com que ambos ficassem surpreendidos. Quando é que eu lhe dificultei a vida? O João Miguel levantou-se de um salto. Já disseste o suficiente? Olhei para ele pela primeira vez, sem desviar o olhar. Vais ficar muito tempo no estrangeiro? O João Miguel hesitou. É um assunto da empresa ou um novo assunto de família? O silêncio na sala era total. A dona Teresa olhou para mim fixamente, o olhar cheio de desconfiança. O que queres dizer com isso? Levantei-me, respirei fundo. Só quero saber qual é o meu lugar nos vossos planos futuros. O João Miguel rosnou. Sofia, não imagines coisas. Estou a imaginar coisas ou estou a ser excluída? Mal terminei de falar. Vi claramente a confusão a passar pelo seu rosto. Durou apenas um segundo, mas foi o suficiente para eu ter a certeza. O jantar terminou em silêncio. Saí primeiro sem me despedir. No caminho de volta, as minhas lágrimas caíam sem parar. Não de dor, mas de desilusão. Tinha tido a esperança, por mais pequena que fosse, de que ele ficasse do meu lado. Naquela noite liguei a Marta. Adivinhaste bem o que se está a passar. Eles estão a preparar tudo, sem mim. A Marta ficou em silêncio por alguns segundos. Sofia, está na hora de pensares numa estratégia de saída. Sair como divórcio. As duas palavras ecoaram na minha cabeça. Pensei que teria medo, mas não. Senti-me apenas cansada. Ainda não é o momento. Então o que vais fazer? Esperar mais um pouco. A Marta suspirou. Tens a certeza? Tenho. Preciso de mais provas. Preciso que eles se revelem ainda mais. Nos dias seguintes, comecei a procurar informações ativamente. Fingi interesse na empresa, nos planos de viagem ao estrangeiro, nos investimentos. O João Miguel respondia de forma vaga, mas quanto mais falava, mais falhas cometia. Numa ocasião, por descuido, revelou informações sobre uma conta em nome da empresa da mãe, para onde o dinheiro do investimento era transferido. Memorizei tudo. Uma tarde, o Rui ligou-me. A sua voz estava mais séria do que o habitual. Dona Sofia, há algo que precisa de saber. Diga,
Eles marcaram a entrevista para o visto. Os três pessoas, João Miguel, a Inês e a Maidele. Fechei os olhos. O meu coração abrandou como se já esperasse por isto quando, daqui a 2 semanas, desliguei o telefone e fiquei imóvel por um longo tempo. 2 semanas. Isso significava que eles estavam prestes a partir. E se conseguissem, tudo o que eu estava a tentar segurar desapareceria. Naquela noite não dormi. Sentei-me à janela a olhar para as luzes da cidade que se estendiam até ao infinito. Perguntei a mim mesma onde tinha errado. Teria amado a pessoa errada ou teria confiado demasiado na palavra família? Perto do amanhecer, levantei-me, abri o computador e comecei a fazer uma lista. A lista das coisas que tinha de fazer, das pessoas com quem tinha de me encontrar, dos documentos que tinha de reunir. Não me restava muito tempo. Sabia que a partir daquele momento, a verdadeira batalha estava a começar e eu já não era uma espectadora. A partir do momento em que soube que eles tinham agendado a entrevista para o visto, não me permiti mais hesitar. 2 semanas pode parecer muito tempo, mas para quem já tem uma rota de fuga preparada, cada dia que passa é um passo à frente para eles e um passo atrás para mim. Compreendi que se não agisse naquele momento, tudo que eu estava a tentar segurar desapareceria como se nunca tivesse existido. Na manhã seguinte, pedi um dia de folga no trabalho. Não dei explicações ao João Miguel, apenas lhe enviei uma mensagem. Estou um pouco cansada. Ele viu a mensagem, mas não respondeu. Sorri amargamente. Esta indiferença que antes me magoaria, agora apenas me tornava mais lúcida. A primeira coisa que fiz foi ir ao banco. Pedi para imprimir todo o histórico de transações da conta conjunta dos últimos 3 anos. A funcionária do banco olhou para mim com alguma hesitação. Precisamos da assinatura de ambos os cônjuges. Sou cotitular da conta. Sim, mas respirei fundo, mantendo a voz calma. Por favor, verifique o contrato de abertura de conta. Após alguns minutos a falar com o gerente, eles concordaram em fornecer os extratos. Segurei a pilha de papéis grossos na mão, sentindo um peso enorme. Cada número ali já não era apenas dinheiro. Era uma prova. Ao sair do banco, fui diretamente ao meu estúdio. Abri o cofre, tirei os contratos antigos, os projetos que já tinha feito, os valores que tinha transferido para a conta conjunta. Precisava de provar uma coisa. Eu não era uma parasita. Neste patrimônio havia o meu suor, o meu esforço. Ao meio-dia, encontrei-me com a Marta. Ela já me esperava na pequena sala de reuniões do escritório de advogados. Sobre a mesa estava a pilha de papéis que eu lhe tinha enviado na noite anterior. A Marta folhou cada página, acenando com a cabeça. Sofia, fizeste bem. Isto é suficiente para provar que o patrimônio comum foi usado indevidamente e o facto de eles se estarem a preparar para ir para o estrangeiro. A Marta levantou os olhos, o olhar sério. Se tivermos indícios de dissipação de patrimônio, podemos apresentar uma providência cautelar, mas temos de ter cuidado. Se agirmos demasiado cedo, eles ficarão de sobreaviso. Não tenho muito tempo, então temos de acertar em cheio. Essa frase acompanhou-me durante todo o caminho de volta. Acertar em cheio significava que não podia haver erros. Naquela tarde, o Rui enviou-me mais um conjunto de documentos. Desta vez era uma cópia de um contrato de promessa de compra e venda de um terreno em Setúbal, em nome de um parente afastado da minha sogra. O valor do sinal era de 50.000 euros. A data da transferência coincidia com um grande levantamento da conta da empresa do João Miguel. Olhei fixamente para aquele número, 50.000 euros. Enquanto eu continuava a transferir regularmente dinheiro para as despesas domésticas, para a conta conjunta, eles retiravam silenciosamente grandes quantias para acumular patrimônio do qual eu não tinha conhecimento. À noite, o João Miguel chegou à casa mais cedo do que o habitual. Parecia feliz, até trouxe comida. Hoje encomendei a tua comida favorita. Olhei para os sacos de comida na mesa. O cheiro familiar fez-me um nó no estômago. Lembrei-me dos primeiros dias de casados.
Ele lembrava-se sempre do que eu gostava e do que não gostava, mas essa memória agora era como uma camada de tinta velha a descascar. Obrigada. Jantamos em silêncio. Só depois de arrumar tudo é que o João Miguel falou: na próxima semana vou para o estrangeiro. Eu sei. O João Miguel pareceu um pouco surpreso. A mãe disse: sim, vou por cerca de um mês. Sentei-me no sofá e olhei para ele. Tens alguma coisa para me dizer antes de ires? O João Miguel evitou o meu olhar. Estás a pensar demais. Vou em trabalho. Não é nada de especial. Eu ri-me levemente. Sim, se calhar não tenho mais nada que fazer. Aquele comentário deixou-o visivelmente desconfortável. Sofia, não seja sarcástica. Eu não me atreveria. Levantei-me e fui para o quarto, fechando a porta. Não queria falar mais. Cada palavra naquele momento poderia estragar o meu plano. Naquela noite, sentei-me na cama, abri o computador e comecei a escrever um rascunho, um pedido de aconselhamento sobre a aplicação de uma providência cautelar, uma exposição dos indícios de dissipação de patrimônio. Não o submeti, logo apenas o preparei. 3 dias depois, liguei proativamente à minha sogra. Mãe, este fim de semana vou visitar. A voz da Dona Teresa do outro lado da linha pareceu um pouco surpresa, mas rapidamente voltou ao normal. Sim, vem. Fui à casa dela no sábado à tarde. Ela estava a ver televisão e, ao ver-me, acenou com a cabeça. Senta-te. Sentei-me. Conversamos um pouco sobre trivialidades e depois fingi suspirar. Estou tão preocupada, mãe. Preocupada com o quê? O João Miguel vai para o estrangeiro por tanto tempo e eu fico sozinha em casa. Há tantas coisas que não percebo. A Dona Teresa olhou para mim, o olhar a perscrutar-me. O que queres dizer com isso? Tenho medo que mais tarde, se houver algum problema com dinheiro, com papéis, eu não saiba como resolver. Ela riu-se amargamente. Uma mulher não tem de se preocupar com essas coisas. A mãe e o João Miguel tratam de tudo. Acenei com a cabeça, com um ar submisso. Sim, só espero que tudo corra bem. A conversa terminou rapidamente, mas eu já tinha visto o suficiente. A confiança da Dona Teresa não era natural. Ela tinha certeza de que eu não sabia de nada, que não podia fazer nada. No caminho de volta, percebi uma coisa. Por vezes, o adversário parece forte, não porque é mais inteligente, mas porque pensa que tu és mais fraco. E esse pensamento é a sua maior vulnerabilidade. Naquela noite liguei a Marta. Estou pronta. Para que passo? O primeiro passo. A Marta ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse lentamente: então, a partir de agora, cada movimento tem de ser preciso. Desliguei o telefone, olhei pela janela. A cidade continuava iluminada, barulhenta, mas dentro de mim tudo era diferente. Eu já não era uma espectadora. Tinha entrado neste jogo de xadrez e não sairia até haver um resultado. Escolhi o momento em que o João Miguel estava mais ocupado para fazer a minha primeira jogada. Quando uma pessoa acredita demasiado que tudo está sob o seu controle, descura os pequenos detalhes. E são precisamente esses detalhes que revelam a verdade mais claramente. Naquela manhã, levantei-me mais cedo do que o habitual. Preparei o pequeno almoço, fiz café e pus tudo na mesa como num dia normal. O João Miguel saiu do quarto e pareceu surpreendido. Acordaste tão cedo hoje? Sim. Queria falar contigo um pouco. O João Miguel hesitou, mas sentou-se. Sobre o quê? Coloquei a chávena de café à sua frente, a voz suave. Acho que antes de ires para o estrangeiro, devíamos rever os nossos documentos financeiros. Eu fico em casa. Se acontecer alguma coisa, sei como agir. O João Miguel bebeu um golo de café, os olhos baixos. Não há nada para rever. Só quero que as coisas fiquem claras. Ele pousou a chávena, franzindo ligeiramente o sobrolho. Sofia, não confias em mim? Olhei-o nos olhos, com um sorriso muito tênue. Confio, claro, mas confiança não significa falta de transparência. A tensão entre nós era palpável. Finalmente, o João Miguel levantou-se. Falamos sobre isso noutra altura. Estou atrasado. Saiu de casa apressadamente.
Observei-o, o coração a bater ritmicamente, mas por dentro eu estava preparada. Esta reação evasiva era algo que eu já esperava. Logo a seguir, liguei a Marta. Ele evitou o assunto. Normal, respondeu a Marta. Continua a mostrar interesse, a exigir transparência, mas não o ameaces. Desliguei o telefone, abri o computador e enviei um e-mail formal para o departamento de contabilidade da empresa do João Miguel, na qualidade de pessoa com interesse financeiro familiar, a questionar sobre as despesas de viagem de trabalho recentes. O e-mail foi escrito de forma muito educada, sem ataques, apenas a pedir informações. Sabia que este e-mail não seria respondido diretamente, mas criaria uma onda de choque. À tarde, o João Miguel ligou-me. A sua voz já não era tão calma como de costume. Por que é que enviaste um e-mail para minha empresa? Fingi surpresa. Eu só perguntei. Há algum problema? Assuntos da empresa são para a empresa resolver, mas o dinheiro da empresa está relacionado com o dinheiro da nossa família. Do outro lado da linha, houve um silêncio de alguns segundos. Sofia, não compliques as coisas. Eu não estou a complicar. Estou a tentar perceber. Desliguei o telefone antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. A minha mão tremia um pouco, mas eu sabia que tinha tocado no ponto sensível. Naquela noite, a minha sogra ligou. Sofia, o que fizeste para o João Miguel ficar tão chateado? Respirei fundo. Eu só perguntei sobre alguns papéis antes de ele ir para o estrangeiro. Uma mulher não precisa de saber tanto. A voz dela começou a ficar ríspida. Eu não estou a exigir nada, mãe. Então não te metas nos negócios dos homens. Fiquei em silêncio. Este silêncio deixou-a ainda mais desconfortável. Estás a ouvir? Sim. Desliguei o telefone, o coração gelado. Eles tinham começado a reagir, o que significava que eu tinha acertado no alvo. No dia seguinte, o Rui enviou-me uma nova informação. Dona Sofia, há sinais de que eles estão a transferir mais dinheiro. Quanto? Cerca de 40 mil euros em 3 parcelas. Fechei os olhos. Quando? Nos últimos 2 dias. Transmiti imediatamente esta informação a Marta. Menos de 10 minutos depois, a Marta ligou-me de volta. Sofia, já chega. Podes dar o próximo passo. Qual é? Apresentar um pedido de arresto temporário de algumas contas com base na suspeita de dissipação de patrimônio antes do divórcio. A palavra divórcio ecoou novamente. Desta vez não hesitei. Naquela tarde sentei-me no escritório de advogados a assinar os primeiros documentos. A minha mão estava firme. Ao pousar a caneta, soube que tinha acabado de levar o jogo para uma nova fase. No caminho de volta, recebi uma mensagem do João Miguel. O que é que estás a fazer? Olhei para o ecrã por um longo tempo e depois respondi. Estou a proteger o que é meu. Pouco depois, ele ligou incessantemente. Não atendi. Já não tinha a obrigação de lhe dar explicações, quando ele nunca me explicou nada. Naquela noite, o João Miguel chegou a casa muito tarde. Entrou na sala, o rosto tenso. Sofia, até onde queres levar isto? Levantei-me e encarei-o. Se queres falar, fala claramente. Não gosto mais de rodeios. Estás a pensar em divórcio? Olhei para ele surpreendentemente calma. E se eu disser que sim, o que vais fazer? O João Miguel ficou em silêncio. Esse silêncio era a resposta. Ele virou-se e atirou as chaves para cima da mesa. Tu mudaste. Eu sorri tristemente. Não, eu apenas deixei de ser cega. Naquela noite, sentei-me sozinha no quarto. Lá fora, os carros continuavam a passar. A vida continuava. Sabia que a partir de hoje eu já não era a pessoa passiva à espera de um veredito. Eu tinha feito a minha jogada e qualquer que fosse o resultado não me arrependeria. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação muito estranha, sem pânico, sem medo, apenas uma lucidez fria que até a mim me surpreendeu. Talvez quando uma pessoa se prepara para o pior, tudo o que acontece a seguir se torna muito mais fácil de suportar. O João Miguel tinha saído cedo. Na mesa da cozinha havia um bilhete escrito à pressa. Fui em trabalho por alguns dias. Pensa no que estás a fazer. Dobrei o bilhete e guardei-o numa gaveta.
Aquelas palavras já não tinham o poder de me abalar. Nem tinha acabado de tomar o pequeno almoço e o telemóvel começou a tocar incessantemente. Número desconhecido. Atendi. Alô, é a dona Sofia? Sim. Sou o advogado que representa o SEM, João Miguel. Ri-me para mim mesma. A contraofensiva foi rápida. Diga. Temos conhecimento de que a senhora está a tomar certas medidas relacionadas com o arresto de bens. Isto pode ter um impacto grave na atividade comercial do senhor João Miguel. Estou a agir de acordo com a lei. Mas se continuar, o nosso cliente tomará medidas legais de retaliação. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Faça o que o seu cliente achar melhor. Eu também estou a fazer o que acho melhor para mim. Desliguei o telefone, o coração a bater mais depressa, mas não era de medo. Era porque sabia que os tinha forçado a mostrarem-se. Menos de 1 hora depois, a minha sogra apareceu à porta de casa. O seu rosto estava pálido de raiva. Afinal, queres destruir esta família para ficar insatisfeita? Abri a porta. Não a convidei a entrar, apenas fiquei a bloquear a passagem. O que quer dizer com isso, mãe? Andas a meter processos, a arrestar bens, a impedir o João Miguel de trabalhar. Estou apenas a proteger os meus direitos legais. Ela riu-se com desdém. Que direitos? Olhei-a nos olhos. Também há dinheiro que eu investi antes do casamento. Ela hesitou por um segundo e depois gritou. Não digas disparates. Tens algum papel a provar isso? Tenho. Apenas essa palavra foi suficiente para a calar. Vi claramente a hesitação nos seus olhos. Sofia, vou te dizer uma coisa. Se continuares a complicar as coisas, não te vou deixar em paz. Eu também não, disse eu muito lentamente. Não quero ser sua inimiga, mãe. Mas se alguém tocar naquilo que é essencial para a minha sobrevivência, não vou ceder. Ela olhou para mim fixamente, como se estivesse a ver uma pessoa completamente diferente. Tu mudaste. Eu apenas acordei. Ela virou-se, deixando para trás uma frase, vais arrepender-te. Fechei a porta, encostei-me a ela e respirei fundo. As minhas mãos tremiam, mas desta vez não chorei. Ao meio-dia, a Marta ligou-me. Eles reagiram com mais força do que eu pensava. Também achei. Mas é bom. Quanto mais reagem, mais falhas cometem. Qual é o próximo passo? Prepara-te psicologicamente. Eles vão jogar a carta sentimental. Antes que eu pudesse perguntar mais, a Marta continuou. Vão fazer-te sentir como a vilã, a pessoa que está a destruir a família. Fiquei em silêncio, Sofia. Lembra-te bem, quem te traiu não foste tu. À tarde, recebi outra chamada, desta vez de um número conhecido. Sofia, sou eu. A voz do João Miguel estava abatida. Quero encontrar-me contigo. Diz o que tens a dizer por telefone. Estou perto de tua casa. Olhei pela janela. O carro familiar estava estacionado debaixo de uma árvore. Sobe. O João Miguel entrou. O rosto cansado, o olhar uma mistura de raiva e confusão. Queres mesmo levar as coisas a este ponto? Servi-lhe um copo de água. Até quando pensavas esconder-me tudo? O João Miguel riu-se amargamente. Eu não escondi nada. Os levantamentos de dinheiro, as viagens de trabalho falsas, as pessoas que levaste contigo. O seu rosto endureceu. Andaste a seguir-me. Fui obrigada a fazer. Lô, tu não me deste motivos para confiar. O João Miguel levantou-se e começou a andar pela sala. Sofia, se parares agora, eu posso esquecer tudo. Olhei para ele e pela primeira vez vi claramente o medo nos seus olhos. Se não parares, vais perder mais do que pensas. Por exemplo, a tua honra, a tua reputação. Como achas que a sociedade te vai ver? Eu ri. E tu achas que a sociedade não vê o que tu fizeste? O João Miguel bateu com a mão na mesa. Não me obrigues a ir mais longe. Eu é que te estou a obrigar. A sala mergulhou num silêncio pesado. Finalmente o João Miguel suspirou. Sofia, eu peço-te. Aquelas palavras fizeram-me hesitar. Pedir o quê? Dá-me tempo. As coisas não são como tu pensas. Então, diz-me qual é a verdade. O João Miguel olhou para mim e depois baixou a cabeça. Não estou a fazer negócios apenas com empresas nacionais, ou seja, tens dinheiro lá fora.
Ele não respondeu e pensavas levar tudo. Só queria um caminho seguro. Sem mim, nesse caminho certo. O João Miguel ficou em silêncio. Essa resposta, embora dolorosa, libertou-me das últimas hesitações. Então, não temos mais nada para falar. O João Miguel olhou para mim por um longo tempo. Tu mudaste mesmo. Acenei com a cabeça. Graças a ti. Ele virou-se e caminhou para a porta, parando por um momento. Sofia, não te vou facilitar a vida, respondi com a voz calma. Eu também não. A porta fechou-se. Fiquei parada por muito tempo, sentindo claramente que a partir daquele momento, tudo tinha ultrapassado a fronteira da reconciliação. Naquela noite recebi uma mensagem de uma conta desconhecida. Se não parares, vais pagar caro. Tirei uma captura de ecrã e enviei-a a Marta e ao Rui. O Rui ligou imediatamente. Não responda, deixe que eu trato disso. Está tudo bem? Quanto mais ameaçam, mais fracos estão. Desliguei o telefone e sentei-me sozinha no escuro. Pela primeira vez, senti claramente o perigo real. Já não era uma questão de sentimentos, mas sim de dinheiro, de poder, de ganância. Mas em vez de medo, senti-me estranhamente calma, porque percebi que recuar agora significaria perder tudo. Abri o computador, revi todo o dossiê, cada número, cada linha. Era uma prova. Sabia que esta batalha seria longa e que o adversário tinha começado a usar todos os meios para me forçar a render-me. Mas também sabia que quando eles começaram a ameaçar, significava que já não tinham para onde recuar. Depois da mensagem de ameaça daquela noite, já não conseguia dormir profundamente. Não por medo, mas porque a minha mente trabalhava incessantemente, como se houvesse uma máquina lá dentro que não se desligava. Comecei a perceber até que ponto as pessoas podem ser assustadoras quando o dinheiro e os interesses são postos em causa. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório mais cedo do que o habitual. Precisava de um espaço tranquilo para pensar. O escritório ainda estava vazio. A luz de neon refletia-se na mesa fria. Sentei-me, abri o computador e revi todo o dossiê mais uma vez. Cada número, cada extrato, cada mensagem, tudo foi reorganizado por ordem cronológica. Não me permiti falhar nenhum detalhe. Por volta das 9 horas, o telemóvel tocou. Era o Rui. Dona Sofia, ontem à noite alguém do outro lado andou a fazer perguntas sobre a sua rotina. Parei. Que tipo de perguntas? Perguntaram ao segurança do seu prédio até o café onde costuma ir. Apertei a mão com força. Eles sabem de ti? Ainda não, mas acho que estão a sondar. Tenha cuidado. Tu também, por favor. Evite andar sozinha à noite. Desliguei o telefone e respirei fundo. Esta era a pressão invisível. Não precisavam de aparecer. Não precisavam de confronto direto. Bastava fazer com que a outra pessoa se sentisse vigiada, cercada. Ao meio-dia, recebi uma chamada de uma prima do João Miguel. Sofia, já soube da vossa situação. Sim, olha, vou ser sincera, acho que estás a exagerar. Fiquei em silêncio. Qual é o homem que não erra de vez em quando? Se levares as coisas a este ponto, depois será difícil olhar em si na cara. A prima acha que eu devia aguentar. Não é aguentar, é pensar no bem maior. R.M. amargamente. O bem maior de quem, prima? Do outro lado da linha, fez-se silêncio. Sofia, é só um conselho. Agradeço, mas já pensei muito bem no assunto. Desliguei. Chamadas deste tipo começaram a aparecer com mais frequência ao longo do dia. Familiares, amigos em comum, até pessoas com quem não falava há muito tempo, todos com o pretexto de aconselhar, mas na verdade a exercer pressão. Eles não estavam do meu lado, apenas tinham medo de problemas. Naquela tarde fui ter com a Marta. Ela olhou-me de alto a baixo e suspirou. Estás mais magra, um pouco de pressão. Estou a começar a ficar cansada. A Marta serviu-me um copo de água. É normal estares cansada, mas não deixes que o cansaço te derrube. Eu sei. Eles estão a atacar-me psicologicamente, a isolar-me para que eu duvide de mim mesma. Também acho. Mas lembra-te de uma coisa.
Se estivesses errada, eles não precisariam de fazer nada disto. Aquelas palavras fizeram-me despertar. É verdade. Se eu não tivesse nas minhas mãos algo que os assustasse, eles não se dariam a tanto trabalho. Naquela noite, voltei para casa tarde. Mal entrei no átrio do prédio, senti o olhar de alguém a seguir-me. Virei a cabeça, mas só vi alguns estranhos. Podia ser imaginação ou podia não ser, mas o meu coração bateu mais depressa. Ao chegar à casa, tranquei a porta cuidadosamente, fechei as cortinas, sentei-me no sofá, uma sensação de vazio a espalhar-se. Pela primeira vez, desde que tudo começou, permiti-me ser um pouco fraca. Abracei uma almofada e fiquei em silêncio por um longo tempo. Lembrei-me dos primeiros dias de casados. Naquela altura acreditava que bastava amor e esforço para que tudo corresse bem. Tinha orgulho por ter escolhido um homem ambicioso. Ignorei os sinais estranhos, dizendo a mim mesma que estava a ser desconfiada. Agora, a pensar nisso, percebo que não era desconfiança. Era medo de enfrentar a realidade. O telemóvel vibrou. Era uma mensagem do João Miguel. Sofia, estou sob uma pressão enorme. Olhei para o ecrã. Não respondi. Minutos depois, outra mensagem. Queres mesmo levar-me ao limite? Continuei em silêncio. A terceira mensagem. Pensa bem. Já fomos casados. Pousei o telemóvel virado para baixo. Senti uma pontada no coração, mas já não hesitei. Percebi que aquilo não era arrependimento. Era medo de perder. Na manhã seguinte, recebi uma notificação para comparecer numa entidade oficial para prestar mais informações. Sabia que as coisas estavam a seguir o rumo certo, mas isso também significava que a pressão seria ainda maior. Na sala de interrogatório, um funcionário perguntou-me detalhadamente sobre as quantias de dinheiro, sobre a relação entre o João Miguel e a outra mulher. Respondi com honestidade e clareza. Ao sair, as minhas pernas estavam um pouco cansadas, mas a minha mente estava mais leve. Dizer a verdade, por mais doloroso que seja, é sempre mais leve do que guardá-la. À tarde, o Rui enviou-me uma nova gravação de áudio. A voz do João Miguel estava cheia de frustração. Ela não para. Se isto continuar, vai tudo por água abaixo. A voz de outra pessoa respondeu, grave e fria. Então temos de a fazer ter medo. Ouvi aquilo e as minhas mãos ficaram geladas. Isto já não era uma suposição, mas em vez de entrar em pânico, enviei imediatamente a gravação para a Marta e para o advogado. A Marta ligou de volta imediatamente. Sofia, a partir de agora, não ande sozinha. E lembra-te, tudo isto são provas. Eu sei, eles estão a cavar a própria cova. Naquela noite, deitada na cama, ao olhar para o teto, a pressão pesava no meu peito, mas lá no fundo sentia-me mais lúcida do que nunca. Sabia que estava a fazer o que era certo. Sabia que não podia voltar atrás. Esta batalha tinha ultrapassado a questão do certo e do errado a nível pessoal. Era uma luta para recuperar o meu direito de ser respeitada, de não ser espezinhada, e por mais cansada que estivesse, não ia desistir. Sabia que este dia chegaria, só não esperava que fosse tão rápido. Quando um sistema de mentiras é perfurado em demasiados sítios, ele desmorona-se por si só, sem precisar de mais nenhum empurrão. E eu, da posição de pessoa encurralada, de repente tornei-me o centro do furacão. Naquela manhã, mal entrei no escritório, o telemóvel começou a vibrar sem parar. Mensagens, chamadas perdidas, notificações de grupos de conversas antigos. Abri um link que a Marta me enviou e o meu coração parou. Num portal de notícias, um artigo destacava-se com um título sobre um empresário nacional a ser investigado por suspeitas de transferências ilegais de dinheiro para o estrangeiro, acompanhado de informações vagas, mas suficientes para quem estava por dentro perceber. Não precisei de ler com atenção para saber de quem se tratava. Menos de meia hora depois, uma colega aproximou-se e sussurrou-me ao ouvido. Sofia, já viste as notícias de hoje? Já vi. Dizem que ele vai ser convocado. Acenei com a cabeça, sem dizer mais nada. Pela primeira vez, senti claramente que a verdade estava a vir à tona. Por volta das 10 horas,
A Marta ligou. A voz dela estava tensa e apressada. Sofia, prepara-te. Começaram a convocar toda a gente. Quem? As pessoas envolvidas, o contabilista, a assistente, os intermediários. Fechei os olhos por um segundo. E o João Miguel? Ainda não oficialmente, mas está para breve. Desliguei o telefone, a palma da mão a suar. Apesar de me ter preparado há muito tempo, aquele momento ainda me fez tremer. Não por pena, mas porque sabia que a partir daquele momento não haveria retorno para ninguém. Ao meio-dia, a minha sogra ligou novamente. Desta vez, a sua voz já não era áspera, mas visivelmente rouca. Sofia, ouve-me. Sim, aquela situação do João Miguel. Tu sabes alguma coisa? Fiquei em silêncio por alguns segundos. Eu sei o que sei. Podes ajudá-lo? Ri-me tristemente. Mãe, acha que eu ainda posso ajudar em alguma coisa? Apesar de tudo, ele é teu marido. É meu marido ou foi meu marido? Ela suspirou pesadamente. Sofia Eud. Aquelas palavras foram exatamente as mesmas que o João Miguel usara dias antes. Senti um vazio no coração. Pede-me o quê? Que não complique mais as coisas. Respondi muito lentamente. Mãe, este assunto já não está nas minhas mãos. Do outro lado da linha, fez-se silêncio. Ouvia a chorar baixinho. És tão cruel. Fechei os olhos. Se eu fosse cruel, não teria aguentado tantos anos. Desliguei. Desta vez, as minhas lágrimas caíram, mas secaram rapidamente. À tarde, o Rui enviou-me um novo dossiê. Dona Sofia, estas são as transações mais recentes com indícios de falsificação de documentos. Olhei para cada página, o coração a bater com força. Tens a certeza? Tenho. Se as autoridades investigarem a fundo, vai aparecer tudo. Enviei imediatamente para o advogado. Menos de 10 minutos depois, ele ligou de volta. Dona Sofia, a situação está a evoluir muito rapidamente. Precisa de manter a calma e, em hipótese alguma, ter contato a sós com a outra parte. Compreendo. E mais uma coisa. Sim, é possível que eles tentem culpar-te? Fiquei chocada. Culpar-me de quê? Podem dizer que sabia ou que participou. Apertei o telemóvel com força. Eu não fiz nada. Eu sei. Mas temos de estar preparados. Naquela noite não fui para casa. Fiquei em casa da Marta. Sentamos-nos na sala, a luz amarela a iluminar o espaço. Ninguém disse nada por um longo tempo. Sofia, começou a Marta. Sim, se estiveres demasiado cansada, arrependes-te? Abanei a cabeça. Não, só estou triste. Triste por quê? Triste porque a pessoa em quem eu confiava foi quem me empurrou para esta situação. A Marta pôs a mão no meu ombro. Mas estás a fazer o que é certo. Acenei com a cabeça. Naquela noite revi toda a história na minha mente. Desde os primeiros dias felizes até os sinais estranhos, até o momento em que decidi não ficar mais em silêncio. De repente, percebi que se não me tivesse levantado, talvez vivesse o resto da vida com este ressentimento. Antes de dormir, quero dizer algo a todos os que estão a ouvir esta história. Por favor, se gostaram, cliquem em gosto e subscrevam o canal para me apoiarem. Desejo a todos que estão a ouvir muita saúde e paz. O vosso apoio é o que me motiva a continuar a contar histórias verdadeiras e com valor. Na manhã seguinte, as notícias explodiram com mais intensidade. Alguns sites começaram a mencionar a esposa no caso, com muitas especulações contraditórias. Havia quem me defendesse, havia quem me criticasse. Desliguei o telemóvel, não li mais. Não podia controlar o que as pessoas diziam, mas podia controlar-me a mim mesma. Ao meio-dia, recebi uma chamada do João Miguel, a primeira em muitos dias. Sofia, estou com um grande problema. Eu sei. Podes encontrar-te comigo? Não, Sofia. Vou ser chamado para depor. É uma consequência que tens de enfrentar. Não te resta mesmo nenhum sentimento? Fiquei em silêncio por um longo tempo. O sentimento de que falas foste tu quem o destruiu. Desliguei. Desta vez a minha mão não tremeu. Naquela noite, fiquei sozinha na varanda, a olhar para a cidade, a acender as luzes. Sabia que amanhã ou depois tudo seria ainda mais ruidoso.
mas também sabia que as máscaras tinham caído. Ninguém se pode esconder para sempre. A minha vida, a partir de hoje, entraria num novo capítulo. Um capítulo sem mentiras, sem sacrifícios cegos. E por mais difícil que fosse o caminho à minha frente, eu continuaria a andar de costas direitas e cabeça erguida. No dia seguinte, entrei oficialmente na fase que sabia ser a mais dura. Não por causa da lei, nem do dinheiro, mas por causa da opinião pública. Quando uma história privada é exposta, raramente as pessoas envolvidas são vistas com imparcialidade. Preparei-me para isso, mas quando aconteceu, houve momentos que me pesaram no coração. De manhã cedo, abri o telemóvel e vi o meu nome num artigo numa rede social, incompleto, impreciso, mas suficiente para despertar a curiosidade da multidão. Havia quem me defendesse, quem me ridicularizasse e até quem me culpasse por não saber segurar o marido. Rolei pelos comentários e desliguei o telemóvel. Percebi que se me deixasse afundar naquilo, ficaria exausta antes de chegar ao fim do caminho. A Marta ligou-me. Não leias mais nada. Eu sei o que diz o advogado. Disse-me para ficar em silêncio. Exato. Agora qualquer coisa que disseres será distorcida. Olhei pela janela. A cidade continuava barulhenta, como sempre. As pessoas continuavam a ir trabalhar, a rir e a falar, como se a tempestade que varria a minha vida não existisse. Essa sensação, ao mesmo tempo solitária, ajudou-me a perceber uma coisa: ninguém vive a nossa vida por nós. Portanto, ninguém é responsável pela nossa dor. Por volta das 10 horas, recebi a convocatória oficial na qualidade de pessoa com interesse no processo. Sabia que este momento chegaria. Vesti-me de forma cuidada, maquilhei-me muito levemente, não para esconder, mas para me lembrar que ainda tinha controle sobre mim mesma. Na sala de interrogatório, o ambiente era sério e frio. O funcionário fez-me perguntas detalhadas. A senhora tinha conhecimento destas quantias? Não. Alguma vez assinou documentos relacionados com isto? Assinei apenas documentos relativos à vida em comum, nunca transações para o estrangeiro. Teve algum conflito com o seu marido durante este período? Tive, porque descobri coisas que não eram transparentes. Respondi de forma concisa, sem acrescentar nem omitir. Não tentei parecer fraca, nem excessivamente forte. Apenas disse a verdade. Quando a sessão terminou, senti-me cansada, mas com o coração mais leve. Pelo menos já não tinha de esconder nada. À tarde, encontrei-me com o Rui num café tranquilo. Está bem? Estou. Do outro lado, a situação está caótica, imagino. Começaram a cortar o contato uns com os outros. Bebi um golo de água e o João Miguel está a tentar encontrar uma forma de culpar os outros. Ri-me amargamente. Não fiquei surpreendida. O Rui olhou para mim, a voz mais grave. Prepare-se, quando tudo está prestes a desmoronar, as pessoas arrastam quem puderem. Eu sei. No caminho de volta, passei pela minha antiga casa. A casa que um dia chamei de lar agora parecia fria e distante. Entrei no quarto, olhei para o roupeiro onde ainda havia algumas roupas do João Miguel. Não chorei. Senti apenas um vazio estranho, como se aquele capítulo da minha vida tivesse sido fechado e posto de lado. Naquela noite recebi uma chamada de uma amiga em comum. Sofia, estás bem? Estou. Na internet dizem tanta coisa. Eu não leio. És mesmo forte. Sorri, embora a pessoa do outro lado não pudesse ver. Se não forte, como é que sobrevivo? A chamada terminou. Sentei-me sozinha na sala. A luz amarela projetava sombras compridas no chão. Pensei nas minhas escolhas. Se naquele dia tivesse escolhido o silêncio, talvez ainda estivesse a viver num casamento falso, em troca de uma estabilidade aparente. Mas o preço a pagar seria o resto da minha vida. Perto da meia-noite, o João Miguel ligou novamente. Hesitei por alguns segundos e atendi. Sofia diz: estou a ser interrogado constantemente. É a consequência. Não tens medo que eu te odeie? Fiquei em silêncio por um momento. E tu, alguma vez tiveste medo de me magoar? Do outro lado, não houve resposta. Sofia,
Eu nunca pensei que as coisas chegassem a este ponto. Eu também nunca pensei que tu fizesses o que fizeste. O João Miguel suspirou. Se pudesse voltar atrás, faria diferente. Não, não farias. Tu apenas te arrependes de ter sido descoberto. O silêncio prolongou-se. Sofia, podes retirar a queixa. Não. Estás mesmo decidida? Decidi no momento em que tu escolheste mentir. Desliguei. Desta vez, já não me senti pesada. Os dias seguintes passaram numa tensão latente. As notícias continuavam a aparecer esporadicamente, mas eu aprendi a não deixar que me afetassem. Concentrei-me no trabalho, na minha saúde, nas coisas que podia controlar. Todas as manhãs, ao acordar, lembrava-me a mim mesma que não errei ao proteger-me. Uma noite, a Marta veio dormir à minha casa. Deitamos-nos no chão a olhar para o teto. Sofia, sim, quando tudo isto acabar, o que queres? Pensei por um longo tempo. Quero paz. A Marta sorriu levemente. Vai este lá. Fechei os olhos. Pela primeira vez em muitos dias, dormi um sono profundo, sem pesadelos. Talvez a tempestade ainda não tivesse passado, mas eu tinha aprendido a manter-me de pé no meio dela. Depois da tempestade mediática, tudo passou para um estado diferente, mais lento, mas mais pesado. Quando os rumores diminuíram e os jornais deixaram de noticiar com tanta frequência, foi quando a justiça começou a aprofundar, fria e implacável. Percebi que esta era a fase decisiva, onde já não havia espaço para emoções, apenas para a verdade e as suas consequências. Naquela manhã, fui com a Marta ao tribunal para apresentar oficialmente o pedido de divórcio. Tinha adiado isto por algum tempo, não por ainda ter sentimentos, mas porque precisava que tudo estivesse claro antes de assinar. Quando a caneta tocou no papel, a minha mão tremeu ligeiramente, mas a minha assinatura saiu firme. 5 anos de casamento resumidos em algumas folhas de papel. Senti um misto de alívio e dor. A Marta olhou para mim. Estás bem? Estou. E estava mesmo. Já não sentia medo ao pensar na palavra divórcio. Já não era um fracasso, era uma saída. Nos dias seguintes, fui constantemente chamada para prestar mais declarações. As quantias, as datas, as relações foram sendo interligadas até formarem um quadro claro. O nome do João Miguel aparecia cada vez mais nos documentos oficiais, já não como suspeito, mas como arguido diretamente relacionado. Uma tarde recebi uma chamada do advogado. Dona Sofia, foi emitida uma ordem de interdição de saída do país. O quê? Algumas contas foram temporariamente congeladas e a saída do país de certos indivíduos também a ser revista. Fechei os olhos. Tinha esperado por este momento, mas quando aconteceu, ainda senti o coração apertar. Não por pena, mas porque sabia que a partir daquele momento nenhum deles poderia fingir que nada tinha acontecido. Naquela noite, o João Miguel apareceu à minha porta sem avisar. Quando abri, quase não o reconheci. O seu rosto estava encovado, o olhar cansado, sem a confiança de outrora. Sofia, fiquei parada, sem o convidar a entrar, nem o mandar embora. Quero falar. Fala. O João Miguel olhou para dentro de casa e depois para mim. Tinhas mesmo de levar as coisas a este ponto? Respirei lentamente. Achas que ainda era possível parar? Estou proibido de sair do país. Não fiquei surpreendida. Está satisfeita? Abanei a cabeça. Não estou feliz, mas também não me arrependo. O João Miguel riu-se amargamente. Nunca pensei que fosses capaz disto. Eu também nunca pensei que tu fosses capaz do que fizeste. Ficamos em silêncio por um longo tempo. Sofia, peço desculpa. Aquelas palavras chegaram demasiado tarde. Pedir desculpa não faz o tempo voltar atrás. O João Miguel baixou a cabeça. Se retirares a queixa, dou-te a parte que quiseres. Olhei para ele sem sentir qualquer emoção. Não preciso de negociações. Então, o que precisas? Preciso de justiça. O João Miguel olhou para mim, o olhar uma mistura de raiva e impotência. Estás a destruir-me, respondi muito lentamente. Não foste tu
que te destruíste a ti mesmo. O João Miguel foi-se embora em silêncio. Desta vez não o segui com o olhar. Fechei a porta e encostei-me a ela por um longo tempo. Não chorei. Senti apenas que um capítulo da minha vida estava a fechar-se. Alguns dias depois, soube que a minha sogra tinha sido hospitalizada com a tensão alta. Algumas pessoas ligaram-me a culpar-me, a dizer que fui eu que a levei a este ponto. Ouvi e respondi apenas: não sou médica. Há responsabilidades que não são minhas e que já não vou carregar. Numa outra sessão, fui informada de que algumas transações anteriores do João Miguel foram consideradas como tendo indícios de violações graves. O processo passou para a fase seguinte. Ouvi o coração estranhamente calmo. A verdade, quando exposta por tempo suficiente, acaba por encontrar o seu desfecho. À noite voltei tarde ao estúdio, acendi as luzes e olhei para o espaço que construí com as minhas próprias mãos. Os desenhos, os contratos, os projetos a meio, tudo estava ali à minha espera. De repente, percebi que durante todo este tempo, o que me manteve de pé não foi o desejo de vingança, mas o facto de ainda ter uma vida que era só minha. A Marta apareceu com comida. Estás mesmo magra. Vou voltar a comer bem, Sofia. As coisas estão a ir no bom caminho. Eu sei. Tens medo? Pensei por um momento. Tenho, mas já não quero fugir. A Marta sorriu. Eu sabia que ias ficar bem. Naquela noite, deitada na cama, pela primeira vez em muito tempo, já não me sentia ameaçada nem pressionada. Talvez à minha frente ainda houvesse julgamentos, disputas, mas eu já não era a pessoa encurralada. Tinha saído para a luz e as velhas portas estavam a fechar-se lentamente atrás de mim. Depois de as velhas portas se fecharem, entrei numa fase em que tudo acontecia mais devagar, mas cada passo parecia pesar uma tonelada. Era o momento em que já não havia espaço para esperanças vãs ou pedidos de desculpa tardios. A lei começou a falar e cada um teve de responder pelas suas escolhas. Naquela manhã, cheguei ao tribunal mais cedo. O corredor era comprido, o teto alto, a luz branca e fria. Sentei-me num banco de madeira, a mala pousada ao meu lado, as mãos entrelaçadas. O meu coração batia ritmicamente, não de forma acelerada, como das primeiras vezes. Já não tremia. Estava preparada para qualquer cenário. O João Miguel foi trazido depois. Estava muito mais magro, o corpo tenso, o olhar a evitar o meu. Não desviei o olhar, mas também não o encarei por muito tempo. Agora éramos apenas duas pessoas em lados opostos de uma verdade demasiado clara. A audiência decorreu à porta fechada, sem imprensa, sem alarido. Os documentos foram apresentados, cada número, cada extrato, cada contrato em nome de terceiros. Ouvi o funcionário a ler, a voz monótona e sem emoção. Havia detalhes que eu já conhecia e outros novos que me fizeram apertar a mão com força, mas não interrompi. Deixei que a verdade falasse por si. Quando me fizeram perguntas, respondi de forma concisa. Pedi que a partilha de bens fosse feita de acordo com a lei, com base nas minhas contribuições e nas provas apresentadas, nem mais, nem menos. Quando chegou a vez do João Miguel, ele falou mais do que eu esperava. Tentou explicar, minimizar, atribuir a responsabilidade a decisões erradas tomadas sob pressão. Ouvi sem sentir qualquer emoção. Aquelas palavras, se tivessem chegado alguns anos antes, talvez me tivessem abalado, mas agora soavam apenas como um eco vazio numa sala deserta. A audiência terminou após quase 3 horas. Ao sair para o corredor, percebi que as minhas costas estavam encharcadas de suor. A Marta estava à minha espera com uma garrafa de água. Correu bem? Correu. Não foi fácil, mas aguentaste-te bem. Sorri. Senti um alívio a espalhar-se, não por ter ganhado ou perdido, mas por não ter deixado que as emoções me guiassem. Alguns dias depois, recebi a primeira notificação oficial. Uma parte do patrimônio foi confirmada como bem comum e utilizada indevidamente. Foi emitida uma decisão provisória, aguardando o veredito final. Li o documento com atenção. Cada linha parecia fechar um capítulo da minha antiga vida.
À tarde, a minha sogra encontrou-se comigo num café perto do hospital. Estava mais magra, o cabelo visivelmente mais branco. Quando entrei, ela levantou a cabeça. O seu olhar já não era frio, mas uma mistura de cansaço e impotência. Sofia, sim. Sentamos-nos frente a frente por um longo tempo, em silêncio. Finalmente ela falou. Nunca pensei que as coisas chegassem a este ponto. Olhei pela janela. Eu também não. A mãe errou. Aquelas palavras fizeram-na hesitar. Confiei demasiado no meu filho. Virei-me e olhei para ela. Confiar é um direito seu, mãe. Mas não pensou em mim. Ela baixou a cabeça. Vi as suas mãos a tremerem ligeiramente. Sofia, se pudesse voltar atrás. Interrompia muito suavemente. Mãe, já não é preciso voltar atrás. Ela levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Mas também não consigo esquecer. Ela acenou com a cabeça, como se já esperasse aquela resposta. Despedimo-nos em silêncio. Ao sair do café, percebi que o meu coração não estava tão pesado como eu pensava. Havia pedidos de desculpa que não curvam, mas que pelo menos encerravam o ressentimento. Nas semanas seguintes, dediquei toda a minha energia ao trabalho. O estúdio recebeu um grande projeto que exigia a minha total concentração. Trabalhava até tarde, mas já não sentia que estava a fugir. Cada desenho concluído era uma prova de que eu continuava a avançar. Apesar de tudo, noite, o João Miguel enviou-me uma mensagem. Vou ter de enfrentar consequências mais pesadas do que pensava. Li e pousei o telemóvel. Não respondi. Já não era eu a pessoa com quem ele podia partilhar os seus medos. Alguns dias depois, fui informada de que alguns dos indivíduos envolvidos seriam processados de acordo com a lei. O nome do João Miguel estava na lista. Ao ler a informação, senti um vazio, nem alegria, nem tristeza. Talvez quando a justiça fala, os sentimentos pessoais deixam de ser importantes. Naquela noite, sentei-me sozinha na varanda, o vento fresco a soprar. Pensei no caminho que percorri. Perdi um casamento, perdi a confiança na pessoa que um dia foi o meu mundo. Mas também me reencontrei a mim mesma, reencontrei a minha voz e a minha dignidade que antes tinha esquecido. A Marta ligou. Sofia, prepara-te. O veredito final não deve demorar. Ok, tens medo? Olhei para o céu escuro, para as estrelas a brilhar à distância. Já não tenho medo. Só quero que acabe. E o que vais fazer depois? Sorri, viver com dignidade. Desliguei o telefone, levantei-me e respirei fundo. Sabia que o preço das escolhas, por vezes, é muito alto, mas o preço do silêncio é ainda mais alto. E eu escolhi não ficar em silêncio. O dia do veredito final foi marcado. Eu já sabia, mas quando a notificação estava pousada na minha secretária, não por medo do resultado, mas porque percebi que depois daquele dia, um capítulo da minha vida fechar-se-ia oficialmente, sem retorno, sem motivo para me agarrar ao passado. Naquela manhã, acordei muito cedo. A cidade ainda estava envolta em névoa, o ar fresco. Fiz um café e fiquei à janela a observar o trânsito escasso. Não pedi nada, apenas desejei que tudo terminasse de acordo com a sua natureza, sem mais nem menos. A Marta veio buscar-me. No carro, quase não falamos, cada uma perdida nos seus pensamentos. Quando o carro parou em frente ao tribunal, respirei fundo e saí. A sala de audiências não era grande, mas o teto era alto e a luz branca tornava tudo mais solene. Sentei-me no meu lugar, as mãos pousadas nos joelhos. O João Miguel foi trazido depois. Olhou para mim por um instante e desviou o olhar. O seu olhar já não tinha raiva nem súplica, apenas o cansaço de quem chegou ao fim das suas escolhas. A sessão começou. Os factos foram resumidos mais uma vez. Ouvi sem interromper. Quando me perguntaram, respondi apenas o necessário. Não acrescentei emoção, não me lamentei. Percebi que ali a verdade era a única coisa que tinha valor. Chegou o momento do veredito. A sala ficou em silêncio absoluto. A decisão foi lida de forma lenta e clara. Uma parte do patrimônio
Foi confirmada como bem comum, utilizada indevidamente e teria de ser devolvida e partilhada de acordo com a lei. O pedido de divórcio foi aceite. Certas condutas relacionadas foram encaminhadas para a fase seguinte de processamento legal. Cada palavra caía como um martelo, a fechar a última porta. Quando o juiz disse: "A sessão está encerrada", percebi que tinha estado a suster a respiração. Expirei lentamente. O João Miguel ficou imóvel por alguns segundos e depois levantou-se. Não olhou para mim. Eu também não olhei para ele. Entre nós já não havia nada a ser dito. Ao sair da sala, a luz do sol lá fora parecia mais forte do que eu esperava. Fiquei parada por um momento para que os meus olhos se habituassem. A Marta pôs a mão no meu ombro. Acabou. Acenei com a cabeça. Sim, acabou. A primeira sensação não foi de alegria, mas de vazio, como se tivesse acabado de pousar um fardo que carregava há demasiado tempo, ao ponto de o corpo ainda não se ter adaptado. No caminho de volta, olhei para a cidade com outros olhos. Tudo continuava igual. Mas eu já não era a mesma pessoa de há alguns meses. Tinha passado por dias de medo, noites sem dormir, olhares curiosos, palavras de censura e ainda estava de pé. À tarde fui ao estúdio. Os funcionários estavam a trabalhar. O som dos teclados, as conversas de trabalho. Dei uma volta, olhei para cada rosto. Cumprimentaram-me com naturalidade. Ninguém perguntou, ninguém foi curioso. De repente, percebi que lá fora podia haver uma tempestade, mas neste meu pequeno mundo ainda tinha o meu lugar. Naquela noite recebi uma mensagem do João Miguel, apenas uma linha. Tudo acabou. Li e apaguei. Não respondi. Já não tinha a responsabilidade de acalmar a sua inquietação. Alguns dias depois, fui notificada para receber a minha parte do patrimônio. De acordo com o veredito, não sentia euforia. Sentia apenas que era algo que eu devia ter tido desde o início, se a minha confiança não tivesse sido explorada. A minha sogra não voltou a contactar-me. Eu também não. Há relações que, quando ultrapassam um certo limite, o silêncio é a escolha mais civilizada. Uma tarde estava sentada sozinha no meu café habitual. Ao observar as pessoas a passar, pensei no que perdi e no que me restou. Perdi uma família que pensei ser minha. Perdi a imagem de um marido em quem confiava cegamente. Mas restou-me a lucidez, a capacidade de me manter de pé. Restou-me a verdade. A Marta sentou-se à minha frente. Sofia, sim, como te sentes? Pensei por um longo tempo. Leve. A Marta sorriu. Então já é suficiente. Acenei com a cabeça. É verdade. Não precisava de uma alegria radiante. Não precisava de provar nada a ninguém. Apenas a leveza era suficiente. Naquela noite voltei para casa. Abri a janela para deixar o vento entrar. Arrumei algumas coisas antigas. Deitei fora o que já não era necessário. A cada objeto que guardava, sentia o meu coração a ficar um pouco mais arrumado. Antes de dormir, fiquei muito tempo em frente ao espelho. A mulher no espelho olhava para mim, o olhar sereno. Já não via a confusão dos primeiros dias, nem a raiva, apenas uma firmeza que me custou muito a conquistar. Sabia que a vida à minha frente não se tornaria subitamente fácil, mas pelo menos seria a vida que eu escolhi, não uma vida arranjada nas minhas costas. Após o veredito, a minha vida não se tornou subitamente radiante como nos contos de fadas. Não houve fogo de artifício, nem flores de parabéns, nem sequer uma sensação de vitória. Foi apenas uma manhã muito normal. Acordei, abri a janela, respirei fundo e percebi que já não tinha de me preocupar com o que poderia acontecer naquele dia. Essa sensação, para mim, já era uma grande dádiva. Comecei a reorganizar a minha vida lentamente, sem pressa, sem pressão. Arrumei o apartamento, mudei a decoração, deitei fora os objetos ligados a velhas memórias. Havia coisas que pegava, hesitava por alguns segundos, mas acabava por deitar fora. Percebi que guardá-las não me tornaria mais forte, apenas me manteria presa por mais tempo. O trabalho ocupava a maior parte do meu tempo. O estúdio entrou na fase mais movimentada de sempre. O grande projeto que tinha ganho antes começou a ser implementado.
exigindo toda a minha energia. Trabalhava de manhã à noite, por vezes voltava para casa quando as ruas já estavam iluminadas, cansada, mas era um cansaço agradável, o cansaço de fazer algo que eu podia controlar. Uma tarde fui convidada para um encontro profissional para pessoas da área do design. Hesitei muito antes de aceitar. Antes costumava evitar estes eventos, em parte por causa da família, em parte por não querer aparecer demasiado. Desta vez fui com uma mentalidade diferente, não para provar nada, mas para abrir novas portas. No encontro, conversei com muitas pessoas, ouvi-as partilhar sobre o seu trabalho, os seus projetos, as suas dificuldades diárias. Ninguém sabia pelo que eu tinha passado e eu também não contei. Percebi que o mundo era muito maior do que a dor que eu pensava ser tudo. A Marta foi comigo. Ao sairmos, ela sorriu. Vês? Ainda estás aqui? Ainda és capaz de fazer estas coisas? Sim. Sentes-te mais leve? Sim. Esse alívio não veio de esquecer o passado, mas do facto de o passado já não decidir o meu presente. Algumas semanas depois, recebi a notificação oficial da conclusão de todos os procedimentos relacionados com o patrimônio. Tudo decorreu como decidido, sem disputas, sem mais problemas. Li o documento, dobrei-o e guardei-o numa gaveta. Não celebrei, apenas disse a mim mesma: a partir de agora, tenho de viver de forma a merecer tudo o que sacrifiquei. Uma manhã encontrei o João Miguel num lugar inesperado, em frente a um edifício administrativo. Ele saía com outra pessoa, o ar cansado, o olhar evasivo. Vimo-nos, mas ninguém se aproximou, ninguém disse nada, apenas um aceno de cabeça muito discreto e cada um seguiu o seu caminho. Ao afastar-me, percebi que o meu coração já não doía. Não estava feliz nem triste. Ele agora era apenas alguém que passou pela minha vida, nada mais. Naquela noite, sentei-me sozinha no meu apartamento, pus música suave, preparei uma refeição simples, comi devagar, saboreando cada gosto. Antes estava sempre com pressa, sempre a tentar agradar aos outros. Agora aprendi a agradar a mim mesma nas coisas mais pequenas. Comecei a fazer exercício novamente, a cuidar da minha saúde mais a sério. Fui a consultas de rotina, algo que antes adiava sempre. O médico olhou para os resultados e sorriu. A senhora está bem? Aquelas palavras aqueceram-me o coração. Percebi que todas as feridas, quer emocionais, quer físicas, precisam de tempo e de gentileza para sarar. Uma tarde de fim de semana, fui visitar os meus pais. A minha mãe olhou para mim, tocou-me no rosto, a voz preocupada. Estás mais magra? Estou, mas estou bem. O meu pai não disse muito, apenas me serviu uma chaina de chá e sentou-se ao meu lado. O seu silêncio não me pressionou, fez-me sentir protegida. Percebi que havia lugares onde eu não precisava de ser forte. Naquela noite, deitada no meu antigo quarto, a olhar para o teto familiar, pensei na jornada que tinha percorrido. Se alguém me perguntasse se me arrependia, diria que não. Não porque gostasse do que aconteceu, mas porque sei que se não tivesse passado por isto, nunca teria aprendido a proteger-me. A Marta enviou-me uma mensagem. Sofia, pensas em voltar a amar? Sorri. Ainda não. Não por medo. Pois não. Não. Apenas ainda não preciso. Percebi que o amor não é algo para preencher um vazio. Se vier, tem de vir quando eu já estiver completa. Nos dias seguintes, continuei a viver de forma calma. Li livros, caminhei, encontrei-me com velhos amigos. Não evitei as perguntas, mas também não contei a minha história proativamente. Não queria que a minha história se tornasse um rótulo colado a mim. Era apenas uma parte do meu passado. Uma noite estava na varanda, a olhar para a cidade a acender as luzes, e de repente percebi que já não sentia a necessidade de provar nada a ninguém. Não precisava de mostrar ao mundo como era forte. Bastava saber que estava a viver de acordo comigo mesma. Isso era suficiente. O caminho à minha frente ainda era longo. Haveria dias cansativos, momentos de incerteza, mas já não tinha medo. Tinha atravessado os dias mais sombrios e ainda estava de pé.
Quando tudo realmente acalmou, percebi que o mais difícil não foi levantar-me contra a traição, nem enfrentar a opinião pública ou a justiça, mas sim aprender a continuar a viver depois de todos aqueles destroços, sem o papel de esposa, de alguém, sem a obrigação de aguentar para manter uma imagem de família perfeita. Fiquei perante mim mesma, nua, sem disfarces, e perguntei-me: como vou viver a partir de agora? Nos primeiros dias, após todos os procedimentos terminarem, ainda tinha manhãs em que acordava com uma sensação de vazio. Já não havia mensagens de bom dia, nem horários que girassem em torno de outra pessoa. Mas, em vez de entrar em pânico, aprendi a sentar-me com essa emoção. Fazia um chá, abria a janela para deixar a luz do sol entrar e permitia-me abrandar. Percebi que curar não é esquecer, mas sim não ser mais controlado pelo que passou. Olhei para trás, para toda a minha jornada, de uma esposa que confiava cegamente a uma mulher forçada a ser lúcida para se salvar. Se naquele dia tivesse escolhido o silêncio, a resignação para manter a casa, talvez ainda estivesse a viver num casamento vazio, em troca de uma falsa estabilidade, mas o preço dessa estabilidade seria a minha vida inteira, a ser corroída pelo ressentimento. Compreendi uma coisa muito claramente: um casamento não pode sobreviver com o sacrifício de apenas uma parte. Uma família não pode ser construída sobre uma base de mentiras. E o amor, se vier acompanhado de desprezo e exploração, deixa de ser amor. Depois do sucedido, passei a valorizar ainda mais as coisas que parecem pequenas. Um jantar tranquilo, um dia de trabalho completo, uma noite de sono sem ser assombrada pelo medo. Aprendi a ouvir o meu corpo, a cuidar da minha saúde, a não ignorar os sinais de alerta como antes. Aprendi a dizer não quando necessário, sem continuar a magoar-me por medo de magoar os outros. Houve quem me perguntasse se depois de tudo eu ainda acreditava no casamento. Não respondi de imediato. Pensei muito e depois disse que sim, ainda acreditava, mas numa crença diferente. Já não era uma crença cega, já não era apostar toda a minha vida nas mãos de outra pessoa. Acredito numa relação com limites, com respeito, com transparência e com responsabilidade. E se uma relação não trouxer essas coisas, então sair dela não é um fracasso, é uma escolha corajosa. Ao olhar para a minha história, tirei lições que acredito que muitas pessoas, especialmente mulheres, precisam de ouvir. Primeiro, nunca abdiquem do controle da vossa própria vida apenas por causa da palavra família. A confiança é necessária, mas o conhecimento e a transparência são ainda mais importantes. Segundo, sejam autônomas financeiramente e legalmente, porque isso não é cálculo, é proteção. Terceiro, quando forem traídas, não se precipitem em gritos ou cenas de ciúmes. Mantenham a calma e reúnam factos, porque a verdade é a única coisa que estará do vosso lado a longo prazo. E por último, não deixem que ninguém vos convença de que têm de sofrer para serem consideradas boas pessoas. Ninguém tem o direito de exigir que sacrifiquem a vossa vida pelos erros deles. Agora, quando me olho ao espelho, já não vejo uma mulher a sofrer pela perda de um casamento. Vejo uma pessoa que atravessou a tempestade e continua de pé. Não me orgulho do que aconteceu, mas orgulho-me de não me ter abandonado nos dias mais sombrios. A minha vida futura pode não ser perfeita, mas é a vida que eu escolhi. Trabalho, descanso. Amo-me a mim mesma antes de pensar em amar outra pessoa. Não tenho pressa nem medo. Percebo que a paz não vem de ter alguém ao nosso lado, mas sim de não termos mais de nos forçar a aguentar. Se está a ouvir esta história e se rever nela de alguma forma, espero que compreenda que não está sozinha. Haverá decisões muito difíceis. Haverá dias em que parecerá impossível continuar, mas enquanto não virar as costas a si mesma, encontrará uma saída. Não tenha medo da verdade, porque a verdade, por mais dolorosa que seja, leva sempre à liberdade. A minha história termina aqui, não com vingança ou euforia, mas com a paz que me custou muito a conquistar.
E acredito que qualquer pessoa que seja corajosa o suficiente para se escolher a si mesma acabará por alcançar essa paz.